Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskowski do IFPR Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos continuar o estudo sobre o endereço IPv4, essa é a parte 3. As aulas sobre a parte 1 e 2 estão disponíveis na descrição desse vídeo. Então a ideia é fazer o exercício 3 desta folha aqui. Então na parte 1 a gente estudou o que é o endereço IPv4, classe, a máscara de subrede, o endereço de rede, que aí foi visto no processo de roteamento, o endereço de host e o endereço de broadcast, que é aquele endereço que vai para todo mundo da rede. Depois, na parte 2, foi analisado aí a questão de classes, o quanto de redes eu posso ter do tipo classe A, B ou C, e também a quantidade de hosts, dispositivos nessa rede. A gente também viu aquele processo de roteamento, onde eu com o endereço IP eu faço o EBIT a bit com a máscara para retirar o endereço de rede. E agora a ideia é responder esse exercício 3, onde a gente vai analisar se esses IPs abaixo aqui, eles são válidos, ou seja, se eles podem ser atribuídos numa interface de computador, no roteador. Então isso aqui é muito importante, porque muitas vezes a gente vai ter que definir alguns IPs e atribuir nos equipamentos, numa topologia de rede ou em alguma configuração, e aí é importante que isso seja configurado de forma correta. Então, por exemplo, aqui na letra A ele já vai dar que este endereço aqui, por exemplo, 92.168.255, ele não é válido e o motivo é que ele é um broadcast. E aí a gente tem que fazer todo um resgate do que a gente viu na parte 1 e 2. Né? Então o endereço 192 ele está na faixa classe C. Então significa que essas três primeiras partes aqui, os octetos do endereço IPv4 são para a rede. Até aí tudo bem. Agora, se eu for analisar aqui a parte de host, todos os bits de host são 1 em binário, se eu fizer a conversão. E isso é o endereço de broadcast, isso eu não posso colocar na interface de algum equipamento. Então, esse exercício ele envolve toda essa análise ali. Então, eu fiz aqui uma planilha onde a gente vai responder os exercícios, mas eu também vou fazer aqui, coloquei uns exemplos a mais que muitas vezes acaba gerando uma certa confusão. Então, só para te retomar essa ideia do bit a bit, então, por exemplo, eu tenho aqui o endereço 200.150.254/24. Então, eu teria aqui 200 no primeiro octeto, 100 no segundo, 50 no terceiro e 254 no quarto. O 200 ele é um endereço do tipo classe C, né? Então é fácil aí a gente pegar e analisar. E a máscara aqui de rede dele, então seria barra 24. Significa que os 24 primeiros bits da máscara são 1. Então eu teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no primeiro octeto, mais 8 no segundo, fechando 16, e mais 8 no terceiro, fechando aí 24. E o restante aqui vai dar igual ao bit 0 aqui em binário. E se a gente fizer a conversão aqui, né, então eu vou ter 255, 255, 255 e 0 nessa conversão. Então olha só, como é um classe C, né, e a máscara aqui, ó, é igual a 1, esse igual a 1 significa que são bits de rede. E quando a máscara é igual a 0, é bit de host. Então olha aqui no primeiro octeto, segundo e terceiro, os bits são 1s. Significa que neste endereço acima aqui, ó, esta parte vou colocar aqui em destaque. Então essa parte aqui em amarelo, ela vai corresponder à parte de rede. Ó. Então 200, 100, 50. Esta é a parte de rede deste meu endereço aqui acima. E a parte de host seria esse aqui que é o 254. Então esse aqui seria os meus bits de host.
E aí eu tenho que fazer aquela análise. Esses bits de host, eles são todos zero? Se for todo zero, não posso utilizar porque é o endereço de rede. Isso estará presente na tabela de um roteador. E se for todo 1, ele é o broadcast. Que já dá para ver que não é todo 1 porque ele é 254. Seria 255 se fosse todo 1, né? Mas eu vou fazer aqui só uma conferência, ó. Então eu vou converter essa última parte aqui, ó. Então, de binário, de decimal para binário. Abre parênteses, eu vou selecionar essa célula aqui com 8 casas. Então, ponto e vírgula 8. E olha só, ele está me dizendo que o 254 corresponde àquela sequência em binário ali, ó. 7 bits 1 e o oitavo 0. Então, todos os bits são 1? Não são. Tem um deles ali que não é. Então, ele é um IP válido? Sim, esse cara aqui é um IP válido. Então, eu posso pegar e utilizar ele, atribuir numa interface, por exemplo, de um roteador ou na interface de um computador, enfim, qualquer interface IP. Inclusive, esse é o último endereço IP dessa rede, 250.254. Ela vai de 1 até 254. O 0 seria o endereço de rede e o 255 o broadcast. Que seria esse caso aqui de baixo, ó, o 250.255 ele é válido ou não. Então, se eu for analisar aqui, é a mesma situação. Ó, vou ter 200, 150 e 255. A máscara aqui, ó, 200 é um classe C barra 24. Então, eu teria aqui 8 bits aqui, mais 8 aqui e mais 8 aqui. Se eu converter em decimal, essa parte aqui seria 255, 255, 255. E aqui eu vou ter 8 bits zeros. Igual ao meu caso ali de cima, ó. Então, se eu pegar e for analisar, né, aqui por ser um classe C, essa parte em amarelo aqui é o endereço de rede, e essa parte aqui em verde, ó, seria o meu endereço de host, o 255. E aí o 255, se eu converter ele em binário, todos os bits são 1, aí a gente vai ver que todos os bits são 1 aqui. Então, de decimal para binário, ó, todos os bits igual a 1. Então, eu posso utilizar? Não posso utilizar, por quê? Ele é broadcast. Então, ele é aquele endereço que vai para todo mundo. Não posso, se eu colocar isso aqui na interface de um roteador, de um computador, eu vou ter muito problema na rede. Então, esse é um caso ali. O exemplo 3 aqui, ó, 250 0/24. Então, novamente, eu tenho um classe C, 250 0. Se eu for analisar aqui a máscara, o barra 24 é a mesma lógica. Então, eu vou ter 8 bits, 1 no primeiro octeto, 8 no segundo, 8 com 8 aqui fecha 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 bits 1. E o restante vai ser 0. Se eu converter aqui, ó, 255, 255, e esse tudo 1 seria 255, e aqui 0, então vai dar 0 em decimal também. Esta parte aqui em amarelo, então vai corresponder aí ao endereço de rede. E esta parte aqui em verde, ó, então vai ser o meu endereço de host. E aqui, ó, se eu fizer a conversão, já vou ver, né? Bit decimal 0 em binário também vai ser 0. Só vou pôr a fórmula aqui, ó. 8 bits zeros. Esse endereço é válido? Não é, né? Então esse endereço aqui é endereço de rede.
Eu posso utilizar ele? Não posso. Então, se eu tentar configurar, eu também vou ter problema aí. Não vou conseguir acessar meu equipamento, vou ter conflito na minha rede. Então, não posso utilizar. Então, a regra geral é essa. Eu preciso, com base no IP, analisar que classe que ele é. Aí eu tenho a máscara. A máscara, se ela for 1, vai me dizer qual que é a parte aqui, ó, de rede. E aí com isso eu tenho a parte de host. Nessa parte de host, todos os bits não podem ser 1, senão é broadcast, e também não pode ser 0, senão é endereço de rede. Qualquer coisa diferente pode ser utilizado. Uma dica aqui, quando a gente trabalha com máscara padrão, né, não há necessidade de fazer essa conversão direto. Máscara padrão significa, por exemplo, um classe A barra 8, ou barra 16, ou barra 24, aí, que seria o classe C. Então, nesse caso, tem um truque. Quando eu for trabalhar com sub-redes, que seriam máscaras barra 9, barra 20, por exemplo, barra 25, barra 30, que a gente vai usar em redes de acesso, aí é interessante analisar em binário. Mas para essas máscaras que são padrão, ó, se eu olhar aqui 255 na máscara, ó, sempre que eu tiver o 255, ó, é a parte de rede. Então, ó, 255 é a parte de rede e 255 é a parte de rede. Eu nem precisaria fazer essa conversão em binário. E onde tem 0, aqui na notação decimal, é a parte de host. E aí eu só vou analisar se o host ele é todo 255 ou se é todo 0. Por exemplo, ó, este caso aqui, que ainda não está na lista, mas só para tentar fazer mais rápido aqui, ó. 172.17.01, por exemplo. 172, se você for conferir lá, ele vai ser um endereço do tipo classe B. Então, ó, se ele é classe B, vou colocar aqui no canto, ó, ele é um barra 16. Deixa eu até vou fazer aqui só um passo a passo. Então, vou limpar todo mundo aqui. Mas aí eu já vou fazer direto nessa ideia de analisar direto pela máscara em decimal, ó, 172.01. Bom, 172.01, ó, ele seria um barra 16, ele é um classe B, lembrando lá do vídeo anterior. Então eu teria aqui, ó, 172 no primeiro octeto, 17 no segundo, 0 no terceiro e 1 no quarto. Eu vou excluir isso aqui. Barra 16 seria equivalente a 255, 255, 0 e 0. Então, olha só, máscara 255, 255 significa que o 172.17 corresponde à parte de rede. Então, essa primeira parte aqui, ó. E essa segunda parte aqui corresponde ao endereço de host. E aqui você pode analisar, ó, se eu for ver a parte de host, ela é toda 0, os bits, ou ela é toda 255, que seria os bits 1, repare que não, ó. Se eu fizer a conversão aqui, então eu vou ter 8 bits zeros. Deixa eu fazer assim que daí ele já coloca na formatação aqui. Decimal para binário. Com 8 casas. Pronto aqui. E a mesma coisa aqui o 1, ó. Se eu for converter, ó, ele vai dar o último bit igual a 1. Então todos os bits de host são 0? Não são, tem um bit 1 aqui, ó. Todos são 1? Também não são. Então ele seria um endereço válido? Sim, ele é um endereço válido. Por quê? Porque ele não é nem endereço de rede e nem broadcast. Não é endereço de rede e não é broadcast. Então, poderia atribuir? Poderia, ele seria o primeiro IP válido na rede 172.17. Essa é a ideia aí. Em compensação, olha o de baixo, 172.17.00. É a mesma situação, ó. 172.17 é um classe B, essas duas primeiras partes aqui são um endereço de rede,
E o 00 é a parte de host. O 00, se eu for converter, ó, seria isso aqui, ó, 00. Ó. Todos os bits de host são 0? São 0. Então ele é um endereço válido? Não. Por que não? Porque ele é um endereço de rede. Então ele é um endereço de rede. Por isso que eu não posso utilizar ele. Continuando aqui, próximo caso, ó, 172.17, novamente classe B, 0255. Então é um classe B, a parte de rede é 172.17 e a parte de host é o 0255. Olha só que curioso, então ele tem 0 aqui e aqui 255. Isso aqui o pessoal às vezes confunde muito, porque aí tem que, principalmente se você acabar confundindo a questão de classe. Por exemplo, se ele fosse um classe C, ó, todas que seriam os 3 primeiros octetos para a rede, a parte de host seria toda 1. Ela seria um broadcast e não seria válido. Mas como ele é um classe B, ó, eu tenho essa parte de host, os 2 últimos octetos. E os dois últimos octetos aqui eu tenho que analisar todos os bits, ó. Todos os bits são zeros? Não. No primeiro octeto, no terceiro octeto é 0 e no outro é 1. Todos eles são 1? Também não. Então ele é um endereço válido? Sim, ele é um endereço válido. Então eu posso utilizar ele numa interface de roteador, num computador. E qual que é o motivo? É o mesmo aqui, olha, não é rede, não é broadcast. Para ele ser rede, todos os bits teria que ser 00 aqui, e para ser broadcast, teria que ser todo um aqui, que daria 255 e 255. Então esse aqui é muito comum o pessoal fazer confusão, justamente porque o 0255 dá aquela sensação que isso aqui é rede, é broadcast, mas eu tenho que identificar a máscara e ali analisar toda a parte de host. Mesma coisa aqui na sequência, ó. 172.17.255.0. 172.17, 172 é classe B, então essa parte aqui é de rede. E a parte de host agora, ó, ela é 255 e 0. Novamente aqui, ó, todos os bits de host são 0? Não, só inverteu em relação ao exemplo anterior. Todos são 1? Também não. Esse endereço é válido? Sim, ele é válido. Eu posso configurar ele em um equipamento. Então, é por qualquer motivo, ele não é rede e ele também não é broadcast. Então, você tem que ter muita atenção com quando aparece 255 e 0 ali. E o exemplo 8, ó, 172.17.255.255. Agora, se eu for analisar, ó, é um classe B, 172.17 é a parte de rede, e o broadcast é o 255.255. Se eu converter aqui, ó, 255 é tudo 1, e no último octeto, 255 também é tudo 1. Esse cara eu posso utilizar? Não. Esse aqui é o broadcast. Não. Então é um endereço de broadcast. Não posso utilizar. Então é por isso que eu tenho que tomar cuidado com esses cenários aqui. É importante analisar a máscara, tá? Bom, na sequência aqui, 10.0.0.1. Olha só, o 10 é classe A. Se é classe A, significa que somente este primeiro octeto é rede e a parte de host seria o 001. O 001, todos os bits são zeros? Não, por causa desse último octeto aqui, ó. Não aparece aqui, ó, 000. Esse 1 aqui, ele diz que é válido. Então, sim, ele não é rede, não é endereço de rede e também não é um broadcast. Quem que seria o endereço de rede? Se fosse aqui a parte de host 000. Aí seria, não poderia utilizar por ser um endereço de rede. Mas como tem um, ele seria o primeiro IP válido na rede 10. E a mesma coisa aqui no exemplo 10, ó. 10 é um classe A, então /8.
Então, somente o 10 aqui corresponde à parte de rede e a parte de host é o 00255. Essa parte de host ela é toda zero? Aqui nos dois primeiros octetos sim, mas no último não. Ela é toda 255? Somente no último octeto aqui, que seria todos os bits uns. Então ele é um endereço válido? Sim, ele também é válido. Ele não é rede e não é broadcast. Se fosse broadcast, ele teria que ser 10, 255 e 255 e 255. Aí eu não poderia utilizar. Então essa é a ideia aí dos nossos endereços, analisar se ele é válido ou não. E isso a gente vai fazer lá nos nossos laboratórios, quando for definir os IPs ou atribuir, definir uma rede. E aí vem o nosso exercício 3 lá da folha, depois ele também nessa tabela aqui, ó. Então, com o mesmo exemplo aqui. É claro que tem umas restrições a mais que começam a aparecer agora. Então a gente tem que tomar cuidado ali. Bom, o primeiro caso ali está respondido, né? O 92.168.255. 192, classe C. Classe C significa que o 192.168.2 é a parte de rede. O 255 é a parte de host. 255, todos os bits são 1? Sim. Lembrando que se eu converter aqui ao 255, ó, ele vai dar todo 1. E como é um endereço classe C, todos os bits são 1. Então ele é válido, a resposta é não. Por quê? Porque ele é um endereço de broadcast. Não posso utilizar ele. Na sequência aqui, ó, 190.18.100.254. 190, classe C. Então, classe C, 190.18.100, ele corresponde à parte de rede. E a parte de host é 254. 254, ele tem todos os bits igual a 0? Não tem. Tem todos os bits igual a 1? Não, porque seria o 255. Então ele é um endereço válido? Sim, ele é um endereço válido. O motivo? Ele não é um endereço de rede e nem o broadcast. Ele é o último endereço válido na rede 190.18.100. A rede 190.18.100, eu posso configurar os IPs 0, não posso, que é rede, eu posso configurar o final 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 254. 255 já é o broadcast. Então ele é válido aqui. Na sequência, ó, 150, 118, 1850. 150. Que classe que ele é? Classe B. Então ele está entre 128 e 191. Se é classe B, o 150, 118 é a parte de rede. E a parte de host, ó, 1850. A parte de host ela é toda zero? Não, só o último octeto. Mas o 185 também, por ser classe B, corresponde à parte de host. Então ela não é toda zero e nem toda 255. Ele é um IP válido? Sim. Por quê? Ele não é rede e não é broadcast. Se eu fosse analisar aqui, ó, 150, 118, 00 é rede, daí eu não posso utilizar, e o 255, 255 é o broadcast. Bom, aqui na sequência 192.168.1.254, ó, é o mesmo caso aqui de cima, né, da letra B, ó. Só muda o endereço de rede, ó. 192 é classe C, então 192.168.1 é a parte de rede, e o 254 host. Ele é todos os bits 1, 255? Não. Então, ele é válido? Sim, porque ele não é rede e ele não é broadcast. Então, ele é válido também. Na sequência ali, 152, 258, 20, 254. 152, classe B. Então, classe B eu posso utilizar? Posso, né? Então, ele seria as duas primeiras partes aqui. Se eu for para a parte de host 2054, ela é toda zero? Não.
ela é toda 255 aqui, todos os bits 1 lá em binário? Também não. Então eu poderia utilizar. Mas tem um errinho aqui. Olha só o segundo octeto. O segundo octeto é 258. Existe isso? Se eu for analisar, isso aí não existe. O octeto, ele pode ir de 0 até 255. O 258 ele não existe com 8 bits. E lembrando que o endereço IPv4 eles são 4 grupos com 8 bits. Ou seja, aqui vai de 0 a 255, aqui também, aqui também, aqui também. Então isso aqui não é válido, né? A resposta é não, e o motivo aqui é outro, né? Então o segundo octeto é maior que 255. Logo eu não posso utilizar, porque ele vai de 0 até 255. Alguns equipamentos, eles permitem configurar, eles dão uma coisa chamada de overflow, daí ele vai interpretar errado e vai dar problema na rede. Outros equipamentos, dependendo do fabricante, a hora que você for lá digitar 258, ele já vai dar erro, ele vai falar, opa, isso aqui não pode digitar, né? Aí depende do fabricante e da qualidade do equipamento. Então ele não é válido aí. 224. 224, se for lembrar lá da parte 1, a classe C ela vai de 192 a 223 e o 224 ele já é o multicast, ele seria o classe D, ele é reservado. Então eu posso utilizar? Também não. Ele é um endereço, não, ele é reservado. Então a gente não pode atribuir no equipamento ali. 10.1, 10.155. 10 é classe A. Então o 10 é a parte de rede. Broadcast seria 1, 10, 155. A parte de host aqui, ela é toda zero? Não, ó. Ela é toda 255? Também não. Então isso aqui sim eu posso utilizar. E ele não é endereço de rede, também não é broadcast. Então posso trabalhar com ele. E aqui o último, 10.0.0.0. 10 é a classe A, então essa parte é a rede, e a parte de host seria os três últimos. Ela é toda zero? Ela é toda zero. Eu posso utilizar? Não, porque é um endereço de rede. Então eu não posso utilizar esse endereço. Ele vai me aparecer na tabela do roteador, que é o que a gente vai ver na próxima aula. E aqui também, eu deixei aqui um link disponível, que são as RFCs, e elas mostram para nós a restrição, que existem outras faixas, que às vezes ela está dentro da classe A, B ou C, e eu não posso utilizar por ter uma aplicação específica. Então são as exceções aí que a gente tem que tomar cuidado. Nessa RFC, ó, ela vai mostrar aqui alguns detalhes que eu já comentei nas partes anteriores, e alguns endereços que são novidade. Por exemplo, a classe A ela iria de 0 até 127. Só que o tudo zero eu não posso utilizar, porque ele tem aplicação local, seria essa, né, essa rede. Por isso que eu começo pelo 1. E o 127 é o loopback. Né? Lembrando que o loopback é aquele endereço, vou até abrir aqui o meu navegador, ó, que ele faz o ping na própria interface. Então, se eu fizer aqui ó, um ifconfig, ó, eu tenho a minha interface cabeada, que recebeu aqui o IP 192.168.10, ó, é um classe C, é máscara 255.255.255. E aqui o broadcast, ó, a parte de host igual a 255. E tem essa interface de loopback, ó, que tem com o endereço 127.0.0.1. Isso aí é utilizado muitas vezes para eu testar uma aplicação local. Então, por exemplo, muitas vezes eu vou configurar um servidor web e eu quero ver se ele está funcionando. Então eu posso pegar e fazer o acesso pelo próprio endereço de loopback. Então aqui ó, eu estou fazendo ping na própria interface.
Isso aqui eu não dependo da minha interface de rede. Isso aqui roda internamente no meu sistema operacional. Por isso até que o tempo de resposta é bem baixo, né? Porque ele não vai propagar igual se eu fizesse um ping numa rede, numa rede cabeada, por exemplo. Então, para isso que serve muitas vezes esse endereço ali. Então, eu não posso utilizar, senão ele vai ficar fazendo um loop na própria rede. Esse 169 aqui, ó, que cairia lá na faixa do classe B, ele é o que a gente chama de link local, e ele também é o que o pessoal chama de APIPA, que seria a atribuição pelo servidor de HCP. Vocês vão ver futuramente o servidor de HCP e vão configurar. É aquele dispositivo que ele entrega IP para os computadores ou celulares, enfim, quando você se conecta numa rede, existe um servidor que gerencia isso. E aí, por exemplo, se o teu equipamento ele não conseguir se comunicar com o DHCP, ele vai atribuir um endereço próprio, que seria esse endereço local aqui, 169.254. Então ele não tem conectividade, eu também não posso atribuir ele ali na rede. Aqui tem algumas exceções, tá? Que daí eu vou comentar com vocês que, dependendo do caso, eu posso utilizar. Por exemplo, aqui que seria o caso do 10. O 10, eu posso utilizar aqui, ó, em redes internas, tá? E a gente vai utilizar muito através do mecanismo de NAT, que vocês vão ver bem mais para frente. O 10 seria um endereço NAT classe A. Ou um 7216 aqui, ó, com a máscara /12. Vocês vão ver mais para frente, eu posso aumentar também, utilizar um /16. Ele seria um NAT classe B. E o 192 também aqui, ó, 168, que eu posso deslocar essa máscara até para um /24, /30. Ele também é um NAT, que a gente vai geralmente utilizar, às vezes, uma rede classe C. Então, esses daí eu posso utilizar, tá? E existem outros endereços aqui específicos, ó, que eu não posso utilizar, que são de testes. Por exemplo, 920. Então, são alguns tipos de endereço. Isso aqui tem que toda hora ficar atualizando, então é complicado também acompanhar. E aqui os casos, ó, o 224, que cai lá na classe D, né, que seria o multicast. Então ele vai do 224, 225, vai utilizando até aqui, ó, o 239, daí viria o 240, que é para uso futuro. E tudo 255 seria o broadcast global, que eu também não posso utilizar. Então esses são os cenários que eu tenho aí de limitação. Vão existir outras, essas são as mais comuns, e com o tempo a gente vai trabalhando aí nas redes e vai pegando esses endereços, principalmente o 169.254, você vai configurar, ele aparece, pode ser que tenha algum problema ali. Então essa é a resposta aí também do exercício 3, comentei a parte 1 e 2 também estão disponíveis lá no vídeo. E no próximo laboratório, aí a gente já vai pôr a mão na massa, a gente vai pegar um roteador, a gente vai ter que atribuir esses endereços, eles não podem ser rede, eles não podem ser broadcast, eu vou ter que analisar a máscara, por isso a importância desse conteúdo. Espero que tenham gostado, nos vemos numa próxima e tchau.